Dadaísmo. O dadaísmo foi um dos movimentos de vanguarda do início do século XX, que surgiu durante a Primeira Guerra Mundial como um movimento de contestação dos valores culturais. Ao contrário da racionalidade, a arte acadêmica focou na nonsense, a ausência de significado, defendendo a arte espontânea. Ele surgiu em Zurich, na Suíça, no dia 14 de julho de 1916, com seu primeiro manifesto assinado pelo escritor alemão Hugo Ball. De acordo com o manifesto, a palavra Dada em francês significa cavalo de pau. Em alemão, não me chateis, faz favor, adeus, até a próxima. Em romeno, certamente, claro, tem toda a razão, assim é, sim senhor, realmente, já tratamos disso. Percebe-se que o movimento era pautado pela ironia. No final das contas, a palavra Dada poderia ter múltiplos significados e também não significar coisa alguma. Características do dadaísmo. O dadaísmo foi um movimento de oposição radical, considerado anárquico e provocador, defendendo uma arte espontânea, assumindo um caráter caótico e absurdo, indo contra a lógica, valores estéticos tradicionais e também seus contemporâneos. O dadaísmo também é associado a duas técnicas artísticas, como a colagem, técnica em que pedaços de diferentes tipos de materiais, como papel e tecido, são colados um ao lado do outro ou sobrepostos, de forma a criar uma imagem composta por essas combinações. E o ready-made, deslocamento de um objeto de seu contexto para o outro, de forma a gerar estranhamento. Um exemplo é a obra de arte A Fonte, de Marcel Duchamp, em que o mictório é deslocado de seu contexto original para ser exposto em uma galeria de arte. Os principais artistas do dadaísmo. Os artistas que fizeram parte foram Hugo Ball, Hans Arp, Tristan Tzara, Francis Picabia, Max Ernst, Rena Houck, Marcia Duchamp, Raoul Hausmann. Arte metafísica. É um estilo de pintura que se desenvolveu pelos dois artistas italianos Giorgio de Chirico e Carlo Carrà, e mais tarde pelo Giorgio Morandi. O termo surgiu durante a estada do Chirico e Carrà no hospital em 1917, e o nome vem da criação de uma natureza visionária do mundo para além da realidade das coisas. A pintura metafísica explora os efeitos de luzes misteriosas, sombras sedutoras e cores ricas e profundas. As imagens se conduzem a um ambiente misterioso, enigmático, sonhador, com iluminação irreal e perspectivas impossíveis. Principais características: cidades desertas e melancólicas, luz melancólica, desperta inquietação no espectador, aproximação do sonho e mentalidade infantil. O homem é um manequim, um espectador ou uma sombra. A pintura metafísica explora os efeitos de luzes misteriosas, sombras sedutoras e cores ricas e profundas, de plástica despojada e escultural. Tem inspiração na metafísica, ciência, que estuda tudo quanto se manifesta de maneira sobrenatural. As obras de Giorgio de Chirico abordam paisagens urbanas, mas as cidades em seus quadros são desertas e melancólicas, e possuem uma iluminação estranha. Os edifícios são enormes e vazios, assumem um aspecto inquietante e a cena transpassa um silêncio enorme e perturbador. Surrealismo. O surrealismo foi uma das vanguardas artísticas europeias que surgiu em Paris em 1924. Sur, em francês, significa acima. O nome surrealismo vem de um desejo de alcançar o supra-real ou sur. Na Europa, o período entre as duas guerras de 1918 e 1939 ficou conhecido como Anos Loucos. Assim, a incerteza sobre a predominância da paz levou o desejo de viver apenas o presente. Foi nesse período de insatisfação, desequilíbrio e contradições que surgiram diversos movimentos artísticos voltados para uma nova interpretação e expressão da realidade. André Breton, escritor francês e ex-participante do dadaísmo, rompeu com o líder do movimento dadaísta Tristan Tzara e liderou a criação do movimento surrealista e escreveu seu primeiro manifesto em que associa a criação artística ao automatismo psíquico puro. A obra de arte não é resultado de manifestações racionais e lógicas do consciente, ou seja, as obras criadas nada devem à razão.
a moral ou a própria preocupação estética. Manifestações dos subconscientes absurdas e ilógicas com imagens dos sonhos e alucinações que produzem as criações artísticas mais interessantes. Às vezes, as obras surrealistas representam alguns aspectos da realidade com excesso de realismo. Principais características do realismo: pensamento livre, expressividade espontânea, influência das teorias da psicanálise, criação de uma realidade paralela, criação de cenas irreais e valorização do inconsciente. O surrealismo propõe a valorização da fantasia, da loucura e a utilização da reação automática. Nessa perspectiva, os artistas devem deixar-se levar pelo impulso, registrando tudo o que lhe vier à mente sem se preocupar com a lógica. Artistas surrealistas tinham como objetivo usar o potencial do subconsciente e dos sonhos como fonte para a criação de imagens fantásticas. Sem dúvida alguma, o espanhol Salvador Dalí foi o nome da representação do surrealismo. Poucos artistas impactaram tanto no século XX quanto ele. Com sua obra imediatamente reconhecível e suas lendárias excentricidades, trilhou um exuberante caminho do mundo das artes visuais. Para ter acesso às imagens que estão fora do alcance imediato de sua consciência, Dalí costumava induzir a si mesmo a um estado alucinatório, método que chamou de atividade paranoico-crítica. Em suas obras, objetos banais se transmutam de maneira ilógica em meio a paisagens áridas e solares. Da mesma forma que o Salvador Dalí foi fundador do surrealismo e teve fundamental importância no surrealismo figurativo, Joan Miró teve fundamental importância e influência no surrealismo abstrato. Outro nome de grande importância no surrealismo é do belga René Magritte. Em 1930, conhece André Breton e outros envolvidos com o surrealismo, onde se desenvolve suas primeiras pinturas surrealistas. Magritte era fascinado por desafiar os espectadores. Embora suas pinturas pudessem conter objetos comuns como um cachimbo, um espelho ou um quadro, eles geralmente não são dispostos em um contexto tão inesperado que adquirem um novo significado. Esse movimento originou-se em reação ao racionalismo e ao materialismo da sociedade ocidental. A arte surrealista não se restringiu à pintura. Influenciou também a escultura, a literatura, o teatro e o cinema. Grupo de artistas surrealistas nos anos 30. Esses movimentos ficaram conhecidos como vanguardas europeias. O surrealismo foi uma dessas correntes e teve como precedentes o dadaísmo e a pintura metafísica de Giorgio de Chirico. Conclusão: o dadaísmo, a pintura metafísica e o surrealismo foram movimentos estéticos que surgiram em um período de incertezas políticas para criticar a cultura europeia e a frágil condição humana diante de um mundo cada vez mais complexo. Os estudos psicanalíticos de Freud também contribuíram para esses movimentos que interferiam de maneira fantasiosa na realidade, procurando denunciar a falta de sentido da civilização contemporânea.